Jeroboão finalmente tem o que sempre sonhou, o trono de Israel. Mas a insegurança o consome. Ele olha para o povo e pensa: e se voltarem para Roboão? E se eu perder tudo? O medo sussurra, a dúvida cresce. Então ele faz o impensável: 2 bezerros de ouro, 2 novos templos, um novo sistema de culto. Aqui estão os seus deuses, ó Israel. O mesmo erro de Arão, o mesmo desvio no deserto, só que agora institucionalizado. O problema? O coração dele não confia no Senhor. E o coração do povo se afasta de Deus. Jeroboão achou que estava protegendo seu reino, mas estava condenando sua alma. Porque a insegurança tem um preço, e às vezes ele custa tudo. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o primeiro livro de Reis. E para que você não perca nenhuma dessas mensagens, eu lhe convido a inscrever-se no canal e ativar todas as notificações se você ainda não se inscreveu. E fique comigo até o final, porque é uma palavra de Deus para você. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo o Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate, das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor havia dito. Jeroboão finalmente recebe o que sempre quis: o trono de Israel. Mas em vez de descansar na promessa de Deus, ele entra em pânico. E é isso que o medo faz. Nos faz duvidar daquilo que o Senhor Deus já nos garantiu que é nosso. Enquanto isso, Roboão, o rei rejeitado, está pronto para lutar. Ele convoca um exército, prepara os seus melhores guerreiros e parte para recuperar aquilo que ele perdeu. Ele quer tomar de volta o que na verdade nunca foi só dele. E então o Senhor Deus age. Por meio do profeta Semaías, ele diz: fui eu que fiz isso. Voltem para casa. Agora pense no silêncio que tomou conta de todos. Imagine a frustração de Roboão. Estava pronto para agir, mas o Senhor Deus diz: não. Essa seja talvez uma das lições mais difíceis da nossa fé. Aprender a confiar no Senhor quando Ele fecha uma porta. Porque normalmente nós queremos que Ele abra portas. Nós queremos que Ele abra caminhos. Mas e quando Ele fecha caminhos? E quando Ele interrompe os nossos planos? E quando Ele bloqueia o nosso caminho? Precisamos de fé para lidar com isso também. Por que isso? Porque nós queremos lutar, queremos resolver, queremos ter o controle. Mas o Senhor Deus nos ensina que nem toda batalha deve ser travada. Quando tentamos resistir ao que o Senhor Deus já determinou, nos desgastamos à toa. Mas quando obedecemos, descobrimos que Ele já está no controle, mesmo quando parece que nós estamos perdendo. O que o Senhor Deus tem pedido para você soltar? O que o Senhor Deus tem feito na sua vida, como está fazendo aqui com Roboão? Pare de lutar. Não siga esse caminho. Que guerra Ele está dizendo para você não lutar? A atitude de Roboão me ensina algumas coisas. Primeiro, a fé exige confiar mesmo quando tudo parece incerto. Perceba, nem Jeroboão nem Roboão conseguiam seguir o caminho da fé. Um estava preocupado que o povo voltasse para Jerusalém e o outro queria tomar de volta aquilo que o Senhor Deus tirou dele. Realmente não é fácil confiar. Num primeiro plano, obviamente que à medida que nós amadurecemos na fé, algumas coisas vão se tornando mais fáceis, mas nem sempre é. Eu lembro que quando eu pedi demissão do meu trabalho formal, em 2019, Nicolas era bebê e o que nós recebíamos do AdSense, tanto aqui no canal quanto no nosso site, no Jesus e a Bíblia, não cobria o meu salário. E eu lembro que eu ficava pensando e orando, na verdade orando não, pensando: se não der certo, eu vou trabalhar como Uber, eu vou ser entregador, eu vou fazer alguma coisa que complemente a renda e nós não passemos por necessidades. Esse era o meu plano B para o caso de Deus falhar. Mas não foi necessário. Em nenhum desses anos, em nenhum momento. Porque Deus é fiel. A direção que Ele me deu, e isso é um testemunho,
quando ele nos dirige a algo, ele sustenta esse algo. Quando ele ordena que o povo de Israel deixe o Egito, ele sustenta o povo no deserto. Assim tem sido comigo e com Carol. Eu não precisei de um plano B, porque Deus é o suficiente. Nunca é fácil confiar, mas Deus é fiel. Ele foi fiel no passado, ele é fiel no presente e ele vai continuar sendo fiel no futuro. Eu aprendi isso e eu posso dizer, não aprendi somente intelectualmente, mas na vivência dessa confiança, entende? O que Jeroboão e Roboão estão fazendo é o que muitos de nós tentam fazer, é o que eu tentei fazer, ter um plano B para o caso de Deus falhar. Mas ele não falha. Se ele deu a direção e ele fez a promessa, ele é poderoso para sustentá-la até o final. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão finalmente tem o trono. Ele é o rei. E Deus foi quem o colocou lá. Mas ele não consegue descansar nisso. A insegurança sussurra. E se eles forem a Jerusalém? E se voltarem para Roboão? E se eu perder tudo? O medo sempre nos faz buscar atalhos. E Jeroboão encontra o dele. Ele não consulta o Senhor, não busca sua direção. Em vez disso, ele toma um conselho errado e cria sua própria solução. 2 bezerros de ouro. Ele diz ao povo, vocês não precisam ir a Jerusalém adorar. Aqui está o seu Deus. Um caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil nem sempre é o caminho certo. O bezerro de ouro já havia sido um erro no passado. Israel já tinha passado por isso. Mas o que era pecado antes, agora é apresentado como solução. E é, meu irmão, minha irmã, assim, e é assim que a idolatria começa em nossa vida. Ah, não, isso é pecado no passado, hoje está tudo bem. Como uma escolha mais confortável, uma decisão mais lógica, uma solução aparentemente segura. Mas é exatamente isso que nos afasta da vontade do Senhor Deus. E tudo que nos afasta da vontade do Senhor Deus nos aproxima e muito da ruína. A pergunta que nós devemos nos fazer é: o que temos criado para nos sentir mais seguros? Que atalhos parecem promissores, mas nos afastam da vontade do Senhor Deus? A insegurança nos faz construir nossos próprios ídolos muitas vezes. Já a fé nos ensina a confiar. A pergunta que devemos fazer-nos é: qual dos caminhos estou seguindo? O episódio com Jeroboão me ensina algumas coisas. Deus não pode ser substituído por nossas próprias invenções. Jamais. Não substitua Deus por suas ideias. Não substitua Deus pelo seu desempenho. Não substitua Deus pelo seu brilhantismo ou por sua capacidade de organizar as coisas, a vida, enfim. Nesse sentido, veja o que está escrito em Jeremias capítulo 10, versículos de 14 a 15. Todo homem se torna tolo, sem conhecimento. Todo ourives é envergonhado por sua própria imagem esculpida. As suas imagens são um engano, não têm fôlego de vida, são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o seu julgamento, perecerão. Os homens fizeram deuses para si, criaram suas próprias divindades. Mas o Senhor Deus diz, é tolice, é vazio, vai conduzir à ruína, perecerão. Nós estamos muitas vezes substituindo imagens de esculturas por outras coisas, por pessoas, por planos, por desejos. Precisamos ter cuidado. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Jerusalém, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Jeroboão não parou nos bezerros de ouro. Ele precisava completar sua obra, sua genialidade.
Então ele criou um novo sacerdócio. Olha isso. Ele estabeleceu altares, inventou uma festa. Tudo parecia certo, mas não era. E é aqui que mora o problema. Ele não estava adorando ao Senhor Deus do jeito que Deus ordenou. Ele estava adorando a Deus do jeito que era conveniente para ele. Ele estava adorando a Deus com um culto a ele mesmo, porque o objetivo dele em estabelecer um culto em Dan era distanciar o povo de Jerusalém, onde o Senhor Deus havia dito que o povo deveria adorar. Isso acontece ainda hoje. Nós somos tentados a ajustar a fé para caber na nossa rotina. Moldamos a adoração ao nosso gosto. Criamos atalhos espirituais para que pareçam mais fáceis, mais práticos. Mas, meu irmão, minha irmã, um culto que nasce da conveniência não agrada ao Senhor. O Senhor Deus não busca rituais vazios, Ele quer obediência. Ele não se impressiona com cerimônias, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui eu aprendo algumas coisas. Adoração voltada para o ego não agrada a Deus. Não é isso que o Senhor procura. O apóstolo Paulo fala sobre isso com a igreja de Colossos. Veja o que ele diz em Colossenses capítulo 2, versículos 22 e 23. Todas essas regras se referem a coisas que se desgastam pelo uso e são baseadas em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Neste texto, a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo está confrontando a falsa religiosidade que se infiltrava na igreja, impondo regras humanas como se fossem essenciais para agradar a Deus. Eles diziam que certas práticas exteriores, como restrições alimentares, proibições e rituais severos, traziam mais santidade. Mas o apóstolo Paulo desmascara essa ideia com um ensino à luz da nova vida em Cristo. A nossa adoração deve ser sob essa perspectiva. A nova vida em Cristo. Em Cristo nós somos regenerados, nascemos de novo, temos a mente de Cristo. Agora, o caminho da adoração é um novo e vivo caminho, como nos diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10. A adoração pode mudar vidas, mas quando ela é feita em espírito e em verdade. Não caia na tentação que caiu Jeroboão, de moldar o culto aos seus próprios gostos e ego. Eu e você precisamos buscar o culto que glorifica a Deus e coloca a nós, pecadores, no nosso lugar, no caminho do arrependimento, da contrição e da santificação pela palavra. Esse é o melhor caminho. Vamos orar? Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos em oração, reconhecendo que muitas vezes somos consumidos pela insegurança, assim como Jeroboão. Temos medo de perder o que conquistamos, de não sermos suficientes, e que outros tomem aquilo que valorizamos, mas hoje, diante da sua presença, queremos entregar esse fardo. Perdoa-nos por buscarmos soluções humanas para problemas espirituais. Perdoa-nos quando confiamos mais em estratégias e atalhos do que na tua fidelidade. Ensina-nos a descansar em ti, Senhor, sabendo que o Senhor é nosso sustento e segurança. Não queremos construir ídolos com nossas próprias mãos, nem moldar a fé segundo nossa conveniência. Queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, seguindo a Cristo, que nos ensinou que não há outro caminho além do seu. Guarda o nosso coração da idolatria, fortalece nossa confiança e firma nossos passos na tua vontade. Nós oramos assim crendo em nome de Jesus. Amém. Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Por isso, considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual o poder que destrói líderes, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: livre em Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.